dia, boa tarde, boa noite para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Schiersner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade Método de São Paulo. Ô, Vel, como está o tempo hoje aqui, Vel? Olha, tá um clima esperançoso. Hoje gostei do esperançoso. Sabe quando você acorda assim, você olha o céu e fala assim, hoje o dia vai ser diferente? É hoje. É esse podcast de hoje. Podcast. Então você que tá em casa, em qualquer lugar, ó, assista, escute, né? O podcast de hoje vai ser incrível. Por quê? Eu falo que, da vida da gente, né? Posso contar uma historinha pra vocês aqui? Que eu acho que tem tudo, antes de começar, posso? Pode. Porque tem tudo a ver com o programa de hoje. Pode. Certa vez, né? Uma senhora, ela faleceu. E só que aqui na Terra era muito rica, mas muito, muito rica, né? Milionária, gastava, altas baladas, né? Tiazinha com altas baladas, crush pra tudo quanto é lado. Olha aqui. Melhor que você, eu vou apresentar. Agora não dá mais pra apresentar, porque ela, né? E aí ela até chegou do lado do céu, encontrou São Pedro, né? São Pedro, opa, ia lá. Ô, São Pedro, né? Furou fila, nem respeitou fila de ninguém. Foi esperando fila, né? São Pedro, olha, moço, tem que, né, tem que esperar, né? Sua vez. Não, mas eu vou passar porque eu sou milionária. Tá bom, tô. Gentileza, pessoal, deixa ela passar aqui, né? Ela passou. Aí, na primeira porta lá do céu, aquela mansão, né? Ela falou assim, se eu morava numa mansão lá na Terra, com certeza aqui, meu Deus do céu, vou morar nesse palacete. Não, calma, tua casa é um pouquinho mais na frente. Ela foi andando, só que à medida que ela foi andando, as casas ficavam mais simples. Ela começou a ficar, opa, como assim, peraí. Ó, eu acho que vou morar nessa casa aqui, né? Não, filho, mas vamos caminhar mais um pouquinho. E à medida que andava, mais simples as casas ficaram. Quando chegou no final da rua, tinha uma casinha assim, ó, que era de um cômodo de madeira. Aí você mesmo falou assim, ó, é lá que você vai morar. E ela, não, imagina, se lá na Terra eu era milionária, morava em mansão, carros importados. Eu falei assim, pois é, mas esse foi o único jeito e a única casa que eu construí para você com o material que você mandou aqui para cima. Então acho que com esse espírito, né, de propósito de vida que fazer aqui nesse plano, nessa terra, a gente tem a honra e o prazer de anunciar no nosso podcast Solange e a professora Renata, que com certeza mandaram vários tijolos lá para cima. Faça as honras, El, por favor, faça as honras. Posso fazer? Pode fazer. Gente, pra vocês que não sabem, aqui a gente tá com uma aluna da FAMESP, a Solange, e uma professora que iniciou um projeto incrível. Vou deixar inclusive pra ela explicar melhor, né? Acredito que vai saber explicar muito melhor do que eu, a professora Renata. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui, uma honra também. Então, só para falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né? Na verdade, a gente está bem emocionada de estar aqui hoje do lado da Solange, porque é a primeira vez que eu reencontro ela depois dela ter tido esse ato e esse gesto tão significativo, né? Eu estava até conversando com ela que eu acho que a ficha não caiu ainda, sabe? A dimensão, né? E ela disse, eu sinto que eu ajudei alguém, né? Então, eu falei, Solange, você simplesmente permitiu alguém de continuar vivo, né? Com a doação da medula óssea. Então, só para contextualizar um pouquinho, nós iniciamos um projeto de extensão em 2019 aqui na FAMESP, que foi em parceria com o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. E o incentivo de desenvolver esse projeto, eu costumo dizer que a gente vai a solidariedade, ela tem dois caminhos, ou a gente vai pela dor ou a gente vai pelo amor, né? A Solange, ela fez esse caminho e ela foi pelo amor mesmo, né? Mas eu tive um caso na família de leucemia e o meu primo, ele precisou realmente realizar um transplante de medula óssea. Isso fez com que eu despertasse para essa causa, né? E tivesse um engajamento realmente como uma proposta mesmo de um projeto de vida. E aí eu trouxe aqui essa proposta para a FAMESP, né? Apresentei essa proposta aqui para a instituição e nós transformamos, vou resumir um pouquinho para não estender tanto, num projeto de extensão. Então, ou seja, né? O projeto de extensão é quando nós rompemos os muros acadêmicos e nós levamos a conscientização da saúde, né? Para a comunidade. E a gente conseguiu através da parceria com o Hemocentro e nós fizemos a campanha aqui dentro da faculdade. Então, a Santa Casa, ela veio só que a gente tinha uma proposta, um desafio de um mínimo de 200 cadastros.
né? Então, esse era um grande desafio, a gente trabalhou efetivamente, né, nessa conscientização e nessa captação, né, gente, porque é um desafio. Muito, professora Renata, muito. Então, vou falar um pouquinho a respeito da medula óssea. Na verdade, antes da gente falar um pouquinho sobre a doação, acho importante só a gente mencionar o que é a medula óssea, porque a gente percebe que muitas pessoas, inclusive, confundem a medula óssea com a medula espinhal. A medula óssea ela é um tecido líquido gelatinoso que se encontra dentro dos ossos e ela contém as células tronco-hematopoéticas. O que seria isso? São as células responsáveis por produzir os componentes do sangue, tanto os glóbulos vermelhos quanto os glóbulos brancos. E as pessoas que precisam receber o transplante de medula óssea são pacientes portadores de doenças onde há uma má formação ou uma produção ineficiente nessas células, né? Como, por exemplo, a aplasia medular. São várias doenças, mas a mais conhecida é a leucemia, que é o câncer do sangue que popularmente todo mundo conhece. Então, hoje nós estamos, inclusive foi coincidência, né, que a gente acabou não marcando por causa disso, mas nós estamos no Junho Laranja. E o mês de junho É verdade! é o mês de conscientização da importância da doação da medula óssea. Porque existe um momento na vida do paciente em que o transplante é a única opção. E nós vivemos num país de muita miscigenação racial. Então, só para vocês terem uma ideia, uma noção, entre parentes, né, quando você tem um irmão de mesmo pai e mesma mãe, a gente tem 25% de chance desse seu irmão poder ser compatível com você. Porque nós não estamos falando de uma compatibilidade sanguínea. A gente Da está falando mesma família, então? da mesma família. Então, por exemplo, quando não é da família, qual que é a porcentagem que a gente tem? A chance é 1 em 100 mil, Vlad. A gente tá com uma de 100 mil aqui. Aê! Já conseguimos aquela uma de 100 Eu mil! costumo dizer que ganhar na Mega Sena sozinho, né? Nossa, é algo que extremamente difícil. E como nós somos um país de muita miscigenação racial, essa proporção ela pode chegar a 1 em 1 milhão. Porque é uma compatibilidade genética, é como a gente encontrar um irmão gêmeo seu na multidão. Então, é muito difícil mesmo, né? Mas é algo mundial, não é? O que a gente coleta aqui serve... Sim, existe um cruzamento, né, que nós temos hoje no Brasil, o Redome. O Redome ele é gerenciado e administrado pelo INCA, né, Instituto Nacional do Câncer. O que é o Redome? O Redome é um banco que ele é o registro de doadores de medula óssea. Então, o Brasil é o terceiro maior banco de doadores de medula. Só perde para os Estados Unidos e para a Alemanha. A gente tem mais de 5 milhões de pessoas cadastradas no Brasil, mas há um cruzamento desses dados mundialmente falando. Para vocês terem noção, a gente hoje, até consultei o Redome hoje, né, para saber se esses dados estavam atualizados, porque a gente dá tanta aula sobre isso, e hoje nós temos 38 milhões de pessoas cadastradas mundialmente para doar medula óssea, mas como a compatibilidade é algo extremamente difícil e raro, a gente precisa sempre estar trabalhando em relação a isso. Foi aí que surgiu a proposta da Santa Casa, e nós fizemos essa proposta para o Hemocentro, e eles vieram aqui, nós realizamos a primeira campanha em 2019, e nós conseguimos aí 375 cadastros. Então, a gente, inclusive, bateu recordes de campanha externa em 4 horas, né? Foi um trabalho bastante efetivo em todos os arredores, em todo o nosso entorno, nas mídias sociais. Então, nós conseguimos esse êxito extraordinário. A Santa Casa propôs para a gente, né, uma nova campanha. E em 2022, nós realizamos a segunda campanha, na qual a Solange, que daqui a pouco vou passar a palavra para ela, porque hoje o foco é ouvir a experiência dessa menina. Eu só estou fazendo essa introdução mesmo. Em 2022, a gente conseguiu 271, né? Totalizando 646 cadastros de doadores de medula óssea. Aí você perguntou quem pode doar, né? Então, hoje nós tivemos uma portaria em 2021, onde nós tivemos uma restrição da idade. Então, hoje, quem quiser doar medula óssea pode se dirigir ao hemocentro mais próximo da sua cidade. Ter bom estado geral de saúde de 18 a 35 anos. Na primeira campanha, nós conseguimos englobar de 18 a 55 anos. Então, houve uma restrição, né, em 2021, e hoje tem essa questão da faixa etária. Ter entre 18 e 35 anos, estar no bom estado geral de saúde, né? Não ter nenhum histórico de doenças neoplásicas, ou seja, você nunca pode ter tido um histórico de qualquer tipo de câncer, né? Doenças infecciosas que são transmitidas pelo sangue, como HIV, hepatite, né? Mais especificamente até a hepatite C. Doenças autoimunes, algumas doenças autoimunes, né? E doenças hematológicas. Então, assim, existem essas restrições, que são as restrições, digamos assim,
gerais, mas existem alguns casos em que é permitido o cadastro. Por exemplo, se você teve hepatite A, mas você hoje é considerado curado, é permitido o cadastro. Vai ser realizado o transplante, se você for compatível? Aí já é uma segunda fase, né? Existe uma bateria de exames que a Solange vai contar para nós, que o doador, o possível doador, ele passa por uma bateria de exames. Mas, a priori, essas são as principais restrições. Fora isso, qualquer pessoa em bom estado, dentro dessa faixa etária, pode se tornar um doador de medula óssea. Vlad, a gente já escutou tudo isso, mas tá chegando um momento que acho que tá todo mundo curioso também. Então, posso ter as honras de fazer a primeira pergunta pra Solange? Pode. Sol, o que te motivou? Posso te chamar de Sol? Claro. O que te motivou a entrar nesse banco de doadores? Como foi essa decisão? Então, antes de começar o curso aqui na FAMESP, eu não tinha nem noção de como era um transplante de medula, como que era uma doação, eu não tinha essa dimensão de como era isso. E aí, aqui na FAMESP, durante o curso, a Renata apresentou pra gente o projeto, a gente trabalhou esse projeto durante um tempinho, né, fazendo alguns trabalhos, participando de algumas palestras, e aí teve o dia da campanha, e aí a Renata me convenceu, porque eu tenho medo de agulhas. Eu fiquei sabendo Somos dois. Fiquei sabendo dessa história que não foi. Eu tenho um certo receio de agulhas, eu acho que passou um pouquinho depois disso tudo. E no dia da campanha, eu fazia o curso no período da tarde e a Santa Casa iria ficar aqui até umas 14h30, se não me engano. E meu curso iniciava às 14 horas. Nesse dia eu cheguei atrasada, eu cheguei 14h15. Nossa! Eu cheguei um pouquinho atrasada. E aí eu fui uma das últimas. E aí quando eu cheguei, eu já estava em sala já. Eu nem passei lá onde estava tendo a coleta, né? Nem passei lá para nem dar uma olhadinha, assim. Eu já sabia da importância e tudo mais. E tinha a vontade de ajudar. Mas tinha muito receio dos 10 ml de sangue. E aí a Renata foi lá na sala e eu pleníssima lá. Ela, não, de jeito nenhum, vamos ajudar, vamos lá, e não sei o quê. Eu falei, tá, vamos, vai. E aí fomos. Eu e os meus amigos, né, que a gente tinha um grupinho, os 3 medrosos, vamos os 3. E aí fomos lá e aí fizemos o cadastro. E a princípio eu fiquei com medinho, mas deu tudo certo. E pouco tempo depois, em torno de uns 6, 7 meses depois, o Redome entrou em contato comigo. E eu fiquei bem surpresa, porque tem pessoas, inclusive os professores falaram, tem 10 anos que eu sou cadastrada, outro, nossa, tem muito tempo, eu tenho muita vontade de poder ajudar alguém, desse dia chegar, de receber essa ligação. E aí eu recebi essa ligação, a mais medrosa da turma. Mas peraí, ó, eu tô meio confuso aqui, então. Então você sai de casa, né, saiu de casa, falando assim, hoje eu vou doar alguma coisa, foi isso ou não? Então, no dia... Acho que foi mais um. Eu sei que tá acontecendo, eu quero, mas estou com medo, vou fugir um pouco. Tipo isso. E ela foi a última, hein? E aí fui a última. Então, assim, como a gente participou de uma palestra, inclusive tinha um rapaz que contou a história dele, Luiz, o nome dele, né? Sim, Luiz da Promedula. Ele contou a história dele e, tipo assim, não tem como não ficar tocado com a história. Então, a gente assistiu essa palestra, todos ficaram muito tocados e tudo mais. Mas no dia, eu sabia da importância, eu tinha vontade de ajudar, mas como eu falei, tinha aquele receio. Então, como eu cheguei, tipo, assim, em cima do horário, eu falei, já não vai dar mais tempo. É tipo assim, vou chegar atrasada pra ter uma desculpa. Sabe aqueles alunos assim, nossa, eu vou ter seminário hoje. Não, eu não posso. Eu vou chegar uma meia hora que já vai estar rolando. Em minha defesa, eu estava no trabalho. Sabe aquele, quando tem que ser, vai ser? Exatamente. Ela não teve nem chance de fugir. O universo lá laçou, né? Venha. Mas lá fui eu na sala pegando essa Foi a professora Renata e o professor Reinaldo, os dois, que levaram a gente para fazer essa inscrição, esse cadastro até então. E aí, foi super tranquilo. Aí, no dia, com a turma, a gente até brincou,
Nossa, a Sol foi a que mais deu trabalho. Nossa, vai ser ela que vai ser chamada. Tipo, Olha isso! Justo ela. Teve essa zoação na sala. E aí, 6 meses, 7 depois, eu estava no trabalho quando me ligaram. Eu achei que era trote. Eu falei, não, tem alguém me zoando. E como foi essa ligação? O que eles falavam? Então, o Redome, ele fica no Rio de Janeiro. E aí, me ligaram com o prefixo do Rio. Eu falei, tá errado. Tem alguma coisa errada. E não costumo atender telefones que eu não conheço. Mas nesse dia, alguma coisa falou, atende. E eu atendi o telefone. E aí, era uma moça falando, Solange, você se cadastrou no Redome, o cadastro de doadores de medula óssea, e surgiu uma possível compatibilidade, e a gente está entrando em contato com você para saber se você quer doar. Porque, assim, o tempo todo eles perguntam inúmeras vezes se você aceita. Olha que bacana, hein? O tempo todo eles perguntam se você aceita doar, se você quer dar continuidade. Então, assim, várias vezes eles perguntam isso. E aí eu já comecei a chorar, né? Porque eu já entrei em desespero, eu falei, meu Deus, tem uma pessoa que precisa de mim, eu não posso falar não para essa pessoa. E eu comecei a sentir uma responsabilidade, uma conexão. Como eu falei para Renata, eu senti uma conexão, falei, eu não posso falar não para essa pessoa. Eu tô arrepiado aqui, de verdade, Nossa, eu tô arrepiado. E eu tô arrepiado, só. De verdade, eu tô arrepiado aqui. Eu tô me controlando. Você tá falando isso? E eu assisti o vídeo da Promedula. Nossa, meu. Que foi publicado com você. E eu vi, imagino que tenha sido um momento muito difícil pra você também, né? Foi. Porque você teve que fazer escolhas. Foi bem complicado. Você chegou a ver o vídeo da Promedula? Não cheguei, não. A Sol chegou a perder o pai dela. E foi justo no momento que você tava viajando, né? Foi. E foi bem difícil por conta disso. No começo, eu comecei Aí teve, só para não pular etapas, essa primeira fase que eles entraram em contato comigo, eles pediram para eu ir no Hemocentro fazer uns exames de sangue. E eu fui, fiz os exames de sangue. 15 dias depois, eles entraram em contato de novo, falando que eu precisava fazer mais exames de sangue. Aí eu já fiquei com medinho. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Aí eles falaram que não, que era para poder ver a real compatibilidade. Então, eu fui e fiz mais exames de sangue. E aí, nessa primeira etapa, eles falaram assim que em 90 dias, se eles não me dessem um retorno, é porque não tinha dado certo, não tinha atingido a porcentagem de compatibilidade necessária para doação. Aproveitar, professor, então, em cima dela, para a gente não pular etapas, como é que é feita essa compatibilidade, professor? Então, é um teste genético que se chama HLA. Então, eles fazem um cruzamento, digamos assim, né? Porque existe o Redome, que é o banco dos doadores de medula óssea, certo. E existe o Rereme, que é o banco dos receptores. Então, eles fazem um cruzamento de dados e esse teste é um teste puramente genético. Então, ele pega o material genético daqui com daqui e eles Isso. cruzam os dois. Exatamente. Para ver se tem essa Inclusive, compatibilidade. É um teste chamado HLA. HLA. Que inclusive é um teste que tem um custo alto, né? E isso até é algo que a gente entende que é uma das causas, né, que explica um pouco essa restrição, né, que hoje a gente tem até 35 anos para conseguir se cadastrar. Quem já está cadastrado fica até os 60 anos. Até os 60 então, se alguém estiver nos assistindo e estiver pensando, nossa, não vou mais poder doar. Se você já está no banco, no Redome, você permanece até os 60 anos. Então, eu ainda tenho esperança, viu, gente? Que ainda falta um pouquinho para eu chegar lá. Mas o teste se chama HLA. É um teste de histocompatibilidade genética. É um teste bem específico, né, que vai verificar a parte genética e é feito esse cruzamento de dados. Onde, mundialmente falando, né, que foi o que aconteceu com a Sol, ela acabou fazendo essa doação para uma pessoa que nem mora no Brasil, né, Sol? E aí, Sol, então, eles fizeram aqueles exames em você, Foi tava no Hemocentro. tudo Como certinho, foi? né? Então, aí eu fui nessa primeira etapa, que foi em 2023. Porque eu fiz o cadastro no final do ano de 2022, logo no começo de 2023 eles entraram em contato, fiz esses exames, falaram que se em 90 dias não entrasse em contato é porque não tinha dado certo. E não entraram em contato. E aí eu entrei em contato com o Redome e perguntei, olha, já se passaram 90 dias, e aí me informaram, olha, se ninguém entrou em contato com você é porque não deu certo.
Aí eu fiquei frustrada, né? Porque eu já tinha trabalhado aquilo na minha cabeça, então eu Uhum. fiquei meio chateada. E passou. E aí agora, 1 ano depois, praticamente, o Redome entrou em contato comigo novamente, falando se eu ainda estava disposta a doar, perguntando se eu estava disposta a doar, que tinha uma pessoa que precisava. Aí eu até achei que era outra pessoa. Eu falei, nossa, mas de novo? Outra pessoa? Aí me informaram que não, que era a mesma pessoa. A mesma A pessoa. mesma pessoa, só que essa pessoa provavelmente, não me falaram ao certo, mas provavelmente essa pessoa estava muito debilitada e não iria conseguir receber essa doação. Então, essa pessoa teve que passar por todo um procedimento para melhorar o estado de saúde para conseguir receber essa doação. Aí a minha conexão aumentou, o meu senso de responsabilidade aumentou, Toda vez que ela fala, isso me arrepia, cara. porque eu fiquei pensando o quanto essa pessoa está sofrendo, porque provavelmente essa pessoa já sabia que tinha uma pessoa compatível, 1 ano na agonia de ter que melhorar para conseguir receber essa doação. E depois que aconteceu a doação, eu encontrei uma amiga e ela até falou, assim, Sol, você imagina o quanto essa pessoa e a família dessa pessoa orou por você durante esse ano para não acontecer nada com você? Minha vez de arrepiar. Porque, assim, essa pessoa ficou nessa agonia de receber ou não essa medula durante 1 ano. É. E aí eu senti aquela conexão, falei, não, eu vou lá, com medo mesmo, mas eu vou. E aí eles marcaram novos exames. E aí os novos exames marcaram em Campinas, na Unicamp, no Hemocentro de lá. E aí eu fui lá, tudo pago pelo Redome, eles pagam tudo, toda a viagem, tudo. Aí eu fui um dia, aí eu fiz mais exames de sangue, uma bateria de exames de sangue. Aí eu precisei fazer um eletrocardiograma, um raio-x do tórax. E aí eu fiz esses exames. Aí eu fiquei mais esperando quase 1 mês o resultado desses exames para saber se estava tudo bem comigo. Aí pronto, outra agonia, né? Falei, meu Deus, será que eu vou ajudar alguém? Cara, o processo, então, não é uma coisa simples Não, assim. é Por isso que demorado. durante todo esse processo, Nossa. eles perguntam várias vezes para o possível doador se realmente ele está consciente, porque precisa ser uma doação consciente, né? Porque é uma responsabilidade, como a Sol falou. E eles perguntam várias vezes, você tem certeza? Você quer desistir? Só que chega um momento que não pode mais desistir, que acho que é a pergunta que você fez, que a Verônica fez, que agora a Sol vai responder. Léo, tem coragem de doar? Tenho. Tem? Já tá no banco? Não. Aí, ó, olha isso, ó. Professora. Tá vendo? Professora Renata, olha Vamos isso. lá. Eu ia doar sangue, mas aí eu fiz a tatuagem. Tava tudo certo pra eu. Esqueci. Fiz a Uhum. tatuagem, não pude doar. Tem que esperar agora. E eu ia, inclusive, perguntar se tem a mesma coisa. Não. Você É pode melhor. ir, inclusive não tem a questão do jejum, você pode ir, inclusive, bem alimentada, não tem essa questão da restrição da tatuagem. Tem aquelas restrições que eu falei inicialmente, mas como a Sol está explicando, existe uma série de exames que são feitos. Então, não é porque você fez o cadastro que você vai doar. Então, Professora, então olha para aquela câmera ali, ó. Fala para nossa audiência, que a nossa audiência é sensacional. Como faz para doar, professora? Então, se você tem entre 18 e 35 anos e realmente tem esse desejo, né, de como a Solange, a gente costuma dizer que é um dia da sua vida por uma vida inteira, né? Então, se você quer ser o herói de alguém, se dirija até o Hemocentro mais próximo de você, da sua cidade. Aqui nós temos na Marquês de Itu, né, o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Não é necessário estar em jejum, não tem essa questão de tatuagem recente, só mesmo essas restrições iniciais que eu comentei, né? Não pode ter tido histórico, não pode de doenças neoplásicas, doenças infecciosas que são transmitidas pelo sangue, como hepatite, principalmente a C, HIV, doenças autoimunes e doenças hematológicas, né? Essas são as restrições mais importantes. Dirija-se até o Hemocentro da sua cidade e faça a diferença, salve uma vida, né? Nós estamos hoje no mês de junho e, inclusive, a gente continua sensibilizando. O nosso lema da nossa campanha é conscientizar para salvar. Né? Doar vida em vida. Olha a nossa garota propaganda aqui agora. Você vai aqui, ó, o link da descrição, que eu gosto dessas coisas que você faz. Entendi que você tava aqui assim pra mim, eu não tô entendendo os sinais do Coloca like. aqui o endereço. É isso, ó. Gente, todas essas informações vão estar na descrição do vídeo. Então, se você tem vontade de ser um doador, primeiro você vai curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no FAMESPcast
Depois a gente também vai colocar as redes sociais de todo mundo aqui, mas vai estar principalmente essa parte enfatizada. Quem pode doar, a idade e também alguns locais, como o da Santa Casa, que a professora falou. Sim. Voltando à nossa programação normal, nosso momento, né? Nosso merchan do programa. Então. E aí eu fiz uma bateria de exames e também passei por uma consulta clínica. E nessa consulta, a médica que me atendeu faz inúmeras perguntas sobre minha saúde, sobre a saúde da minha família, enfim, muitas perguntas mesmo. Aí eu aguardei um período de mais ou menos um mês até sair os resultados desses exames. Saiu os resultados, eles entraram em contato comigo novamente, falando que tinha dado tudo certo para a gente ir para a próxima etapa, que seria a preparação da doação. São 2 tipos de doação. Ou por punção, na bacia, no osso, que é feito dentro de um centro cirúrgico, ou por aférese, que é feito como se fosse uma doação de plaquetas. E aí, o médico da pessoa que precisava que escolhe qual o melhor método para o paciente que precisa. E nesse caso, o médico pediu o método de aférese. Então, esse seria o método. Mas para esse método, é preciso uma preparação antes. É tomar umas injeções de granuloquina, é o nome do medicamento que eles dão, para estimular a medula óssea e para essas células hemopatológicas. Hematopoéticas. Corta. E para essas células saírem e caírem na corrente sanguínea para poder captar no momento da doação. E aí, essa preparação leva em torno de uns 5 a 6 dias, tomando injeções. Essas injeções são na barriga. Você ficou todo esse tempo lá? Sim. E Isso na Unicamp. Unicamp, Mas em aí você ficou Campinas. no hotel, né? Só. Eu fiquei hospedada no hotel, Tudo custeado. tudo custeado. custeado pelo Redome. E todos os dias eu iria no hospital para poder receber essa medicação. E essa foi agendado a doação no final de semana do Dia das Mães e precisava de uma acompanhante. E aí todo mundo da família, não posso porque eu já tenho programado alguma coisa, não posso por isso, não posso por aquilo. Eu falei, não, tudo bem, eu vou sozinha, então. Você foi sozinha? Gente, Aí- eu quase fui com ela. Falei, não, tudo bem, eu vou sozinha. Então, no dia 10 de maio, que iniciava o procedimento e a doação em si seria no dia 14. Então, foi numa sexta-feira. E aí, eu combinei com a minha família o seguinte, como eu não tinha um acompanhante para ficar todos esses dias, eu falei, eu começo o processo e aí, no dia da doação, alguém vai ficar comigo. Porque no dia não podia ser sem acompanhante. Na verdade, não podia em nenhum momento, mas eles abriram uma exceção por conta que para agendar outra data, daria outro trabalho e a pessoa estava precisando muito. Então, eu iniciei o processo sozinha. Então, fui na sexta-feira para Campinas e comecei. Você é muito corajosa, menina. E comecei. Você é muito corajosa. E aí fui, tomei as 2 primeiras injeções e fui pro hotel. E aí foi me falado que poderia ter alguns sintomas. Alguma dor no corpo, dor de cabeça. É uma indisposição, como se você tivesse resfriado. Eu falei, tudo bem. E aí eu fui pro hotel. E aí nesse dia, eu estava lá sozinha e, sabe, tudo novo, ansiosa e agoniada, querendo que chegasse o dia logo para poder eu ajudar. agoniada em casa, né? Acompanhando tudo. E aí, durante a madrugada, de sexta-feira para sábado, eu recebi uma ligação de Minas, que é onde meu pai morava, que ele tinha falecido. Eita. E aí foi uma Nossa. situação bem difícil, porque eu me vi sozinha num quarto de hotel, numa cidade que eu não conhecia, e não sabia o que fazer. Que lugar de Minas, seu pai era? São João do Paraíso. Esse São João do Paraíso é famoso. Realmente é né? paraíso mesmo. É uma cidadezinha pacata que fica na divisa com a Bahia, bem pequenininha. E aí eu recebi essa ligação e eu não sabia. Assim, eu fui tomada com um misto de emoções, de sensação, assim. E eu não me recordo de ter perdido ninguém próximo
assim, e eu não sabia o que fazer naquele momento. E aí eu entrei em contato com o Redome, porque eles disponibilizam um número pra gente entrar em contato se acaso você passar mal, se acaso acontecer, você ficar doente no meio desse processo. Eu entrei em contato, avisei o que tinha acontecido. E aí, logo pela manhã, eu fui pro hospital para tomar as injeções e tentar ver o que eu poderia fazer, porque eu realmente não sei, assim, o que passava na minha cabeça, porque era tanta coisa ao mesmo tempo. E aí eu fui. Em nenhum momento eu pensei em desistir da doação. Isso não passou na minha cabeça, de desistir, porque eu sabia o quanto essa pessoa precisava de mim. Então, isso não passou na minha cabeça. Mas eu queria que eu tivesse um tempo para mim conseguir fazer a doação e conseguir ir até lá. E eu não tive. Aí eu cheguei lá, expliquei a situação no hospital, e eles falaram assim, olha, é bem difícil, porque já é difícil outro hospital em São Paulo querer aplicar a medicação em você sem saber do que está acontecendo, sem estar acompanhando o histórico e tudo mais. Porque é uma coisa, assim, delicada, né? E a medicação também é uma medicação refrigerada, que tem que estar numa temperatura adequada. Então, assim, eu teria que viajar para Minas, levando uma medicação numa temperatura adequada, numa cidade bem pequena, que não tem estrutura hospitalar, assim. Se aqui em São Paulo já seria difícil encontrar um lugar, imagine em Minas. E aí me falaram, olha, o que a gente pode estar fazendo é aguardar você amanhã até as 10 da manhã. Isso eu estava fazendo a medicação 7, 8 horas da manhã. O mais tarde que a gente pode aguardar é amanhã às 10 da manhã. E aí, aquele momento, eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Não vai dar tempo. E aí eles te falaram que se você desistisse... Não me falaram nada. Ao tempo todo eles falaram, você tem a escolha de você continuar ou não. Você não é obrigada a fazer nada. Você não é obrigada. Você pode tomar a decisão que você quiser e a gente vai estar aqui para apoiar. Cara, deve ser uma... Acho que deve ter passado, assim, um misto de Isso foi tudo 2 dias na sua antes, cabeça, né? Do transplante, da doação. Isso já foi no segundo dia. Eu fiquei 6 dias lá, 7 dias ao todo. Isso já foi no segundo dia e eu estava sozinha. O que eu fiz? Eu tomei a medicação e falei, eu vou para minha casa. E tomei a medicação, fiz check-out no hotel e fui para minha casa. Falei, eu preciso da minha família, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso tentar ir até Minas. Então você voltou para casa, então? Eu voltei para São Paulo. Você estava em Campinas... E voltei para São Paulo. E aí voltou para São Paulo, para tua casa. Isso no sábado. E eles tinham me dado até o domingo 10 horas para estar lá novamente. Nossa, véu do céu, ainda... Nossa Senhora! E aí eu voltei para casa, aí cheguei em casa, fiquei com a minha família e comecei a pesquisar loucamente voos, mas o aeroporto mais perto da minha cidade ainda tem que pegar um ônibus, um carro, mais 5 horas de viagem para chegar até lá. Nossa. Então, assim, eu não iria conseguir ir até lá, me despedir do meu pai e voltar. E aí, quando foi no sábado, é um pouco difícil falar. Quando foi no sábado, eu fiz uma videochamada para minha madrasta. E lá em Minas, é uma cidade pequena, eles têm o costume de velar a pessoa dentro da casa. E eu pedi para ver meu pai. E ela me mostrou ele. No caixão, na sala de casa, que era uma casa que eu fui criada. E aí eu vi, e pela videochamada eu pedi perdão por não poder ir. Perdão? E pedi perdão por eu não poder ir. E falei pra ele que eu estava fazendo uma coisa que ele sempre me ensinou, que foi ajudar o próximo. E aí, naquele momento, o meu filho olhou pra mim, me viu desesperada, ele falou, mãe, não fica assim. Olha o vô, ele parece que tá dormindo. Não fica assim. E aí, eu me despedi dele por videochamada e falei, eu vou voltar e vou continuar. E no domingo, 10 horas da manhã, eu estava de volta em Campinas para continuar com a medicação. E continuei com a medicação. Lindo, né? Nossa.
Só uma observação, o que acontece, né? Quando o paciente ele vai receber, e ele recebe por transfusão, a medula óssea, ele passa por um processo falando assim de uma forma mais simples, né? De destruição, né, das células doentes. E nesse momento, eu falei que o possível doador, ele tem vários momentos que ele pode desistir. Se você desiste nesse momento, realmente, a pessoa ela fica no estado crítico, porque as células doentes, a medula dela já foi destruída. Então, acho que tudo isso que sempre falávamos em aula, né? Durante todo esse processo que nós passamos aqui, a Solange, ela tinha essa consciência. Apesar disso não ter sido... Porque se isso é passado para ela na hora, isso gera uma pressão. Então, ela foi deixada à vontade mesmo para tomar a decisão. Mas a Solange, ela não era uma leiga. A Solange era estudante da área da saúde que estava passando por um projeto de extensão. Então, ela sabia disso. Eu né? acho que eu não vou conseguir falar. Imagina o que Eu passou sou pai também. na cabeça dela, Vlad. E eu, Sol, se meu filho tem uma atitude dessa, aonde eu estiver, A última coisa que tem que pedir é perdão. a última coisa, isso é fato, a última coisa que tem que pedir é perdão. Se é o meu filho que faz isso, da onde que eu estiver, em qualquer lugar, não sei, dependendo de crença, né? Eu estaria tão feliz com você, mas Foi o que tão eu falei feliz. pra ela, Vlad. Sabe o que eu falei pra ela? Tô te falando como pai, tá? Sim. Como pai que eu sou, né, de 2 meninos, e se meu filho tem essa decisão, eu acho que eu desço. Eu desço e falo assim, Eu olha, falei isso pra ela. olha, valeu minha vida inteira, porque a gente que é pai, a gente tenta passar valores para os nossos filhos, né? E o ato que você fez, né? Perdão onde, menina? Eu falei isso pra ela. Eu falei, Aonde? eu tava acompanhando tudo à distância. Eu falei, Solange, seu pai tá muito orgulhoso de você. Porque o caminho dele, a etapa, né? Essa trajetória dele termina aqui e você tá proporcionando que a vida de outra pessoa continue. O recomeço de uma Então, vida. Graças a imagina você o e a tua orgulho decisão, Sol. Foi tua decisão. Você estava sozinha, foi de ter tua dito decisão. sim à vida, né? Você foi corajosa. Você foi magnífica. Você não Você ajudou foi alguém, incrível. você Você foi simplesmente incrível. Permitiu que alguém vivesse, né? Permitiu que Incrível. alguém vivesse, continuasse sonhando, continuasse conquistando coisas. E diretor, quando você editar, coloca aí hashtag sou mais sol, tá? Pode colocar hashtag somos mais sol aqui. Sol ó. mesmo, porque Tá? brilha, né? Esse sol é perfeito pra ela. Ó, o diretor falou que pode deixar e eu vou fazer uma campanha, hashtag sou mais sol. Quantos anos tem seu filho, Sol? Meu filho tem 11 anos. Você deixou seu filho de 11 anos. Assim, você foi uma mulher extremamente forte, guerreira. E que exemplo, né? Que exemplo, porque o filho adolescente, começo de adolescência, que a gente sabe que não é fácil, a gente passou por isso na nossa adolescência, a gente sabe o quão chato a gente foi, o quão difícil a gente foi. Eu, pelo menos, fui muito. E você tava com toda essa situação na sua família, mas você não desistiu de dar oportunidade para uma pessoa viver e continuar com a sua família, continuar com os seus sonhos, com os seus projetos e continuar vivendo, lutando um dia de cada vez. Então é lindo. A gente costuma dizer, só uma observação, né? Que quando a gente doa a medula óssea, a gente não está salvando uma vida, a gente está salvando uma família inteira. E você que está assistindo a gente, assistindo mesmo, manda nos comentários uma mensagem para essa mulher aqui, ó. Você que está assistindo, se você gostou, se você curtiu esse programa, né? Se você acredita que realmente que a gente pode fazer diferença, manda uma mensagem para essa mulher aqui, ó, tá? De onde você estiver, qualquer, nem a gente fala, né, Vel? Qualquer canto do universo, qualquer canto do planeta, manda uma mensagem para ela aqui. E vamos voltar nessa linha cronológica aqui, então, né? Então, vamos lá. Aí, depois que aconteceu isso, a minha mãe se disponibilizou a ficar com meu filho, porque até então eu não queria atrapalhar a rotina dele. Mas acabou que aconteceu tudo isso, a minha mãe foi em casa, buscou meu filho, levou para casa dela, e aí meu noivorido, ele foi comigo para Campinas e não quis me deixar sozinho, né, nesse restante de processo que tinha pela frente, porque até então a gente tinha combinado que ele iria somente no dia da doação. Mas aí ele voltou comigo para Campinas, ele foi comigo para Campinas no domingo, e eu continuei com a medicação. Senti um desconforto, que são algumas dores nos ossos, dor de cabeça. E por conta do fator emocional também, eu acho que agravou mais um pouquinho, eu fiquei bem, assim, amuadinha.
Mas, assim, nada que é uma coisa que você não consiga fazer. Aí passei por esse processo. Quando foi na terça-feira, foi o dia da doação. E aí, eu tava bem preocupada, porque eu tava com tanta coisa na cabeça, assim, que eu tava meio que aérea. Eu tava com medo de morrer também. E começou a invadir, assim, uns pensamentos que eu falei, meu Deus, eu não tenho mais meu pai. E se meu filho ficar sem a mãe? É um procedimento completamente seguro, completamente simples, mas eu tava tão aflita, tão abalada, que eu comecei a ficar pensando coisas e fiquei com muito medo. E é compreensível. Sim, muito. Muito compreensível. E aí no Eu dia... tô montando uma história na minha cabeça. Vocês Daria um não têm filme. noção. Eu acho que a história da Solange Cara, é um filme. só, você tá falando aqui, na minha tela mental aqui, É um tá assim... roteiro. Meu, eu tô viajando junto com você. Foi complicado. Aí no dia da doação em si, eu cheguei cedinho no hospital, estava agendado para dar início às 7h30 da manhã. E aí, nesse momento, eu estava muito abalada em todos esses dias. E a equipe estavam cientes do que estava acontecendo. E todos estavam cientes do que estava acontecendo. E veio uma médica conversar comigo. E aí, ela veio, ela falou, olha... Você não é obrigada a fazer isso. Mais uma vez, eu te pergunto se você quer continuar. Caramba. Se você quiser desistir, ninguém vai te julgar. E eu virei para ela e falei, eu sei que essa pessoa já passou pelo processo, como a Renata falou, passou pelo processo de destruir a medula dela. E se eu não doar a minha, essa pessoa pode vir a falecer. Aí ela falou assim, Solange, hoje eu tô aqui para cuidar de você. Então, vamos esquecer tudo que tem lá fora e vamos falar de você. Você pode fazer o que você achar melhor. Então, se você quiser desistir, tudo bem. Tem noção, meu? Tem noção disso? E ela não era uma pessoa leiga, né? Ela tinha esse conhecimento. Tinha o conhecimento da saúde. técnico, né? E por- Renato, professor Renato, que loucura Que isso. Então, loucura, a praticamente. pessoa, naquele exato momento, fala assim, pô, a outra pessoa já tá se preparando para receber. Exato. É um caminho que não tem mais volta. Exatamente. Nossa, só. E falando em responsabilidade, eu aqui acompanhando ela de longe, porque a minha vontade era estar lá segurando a mão dela, né? Mas não foi possível. Eu também me senti responsável de tudo isso que estava acontecendo. Por tudo ter começado aqui, Vlad, entende? Sim. Então, assim, por a gente Foi a ter ponte, né? pegado na mão da Solange... Foi a ponte, né, Pro? Exatamente. Foi a ponte, né? Então, tudo que estava acontecendo com ela, eu estava sofrendo junto, sabe? À distância. Aí, eu falei pra ela, falei, então, doutora, mas assim, se eu passar mal, se acontecer alguma coisa comigo, a equipe médica vai me socorrer? Solange, eu estou aqui há vários anos, nunca aconteceu nada, é um processo simples, mas tudo bem, se te tranquiliza, a equipe vai estar a postos. E se acontecer alguma coisa, é claro que a gente vai te socorrer. Eu falei, eu tenho um filho para criar. Ela falou, não, eu entendo, tudo bem, mas pode ficar tranquila. E aí, demos início ao processo. E eu fiquei numa cadeira com 2 acessos. E de um lado o sangue saía, passava pelo equipamento onde dividia as células que eram necessárias. O que não era necessário, devolvia do outro lado do acesso. E eu fiquei assim, nessa posição, durante mais ou menos 6 horas. Uau! E durante essas Uau! 6 horas... 6 horas? 6 horas. E durante essas 6 horas, mais ou menos, eles estavam todo o tempo do meu lado, todo o tempo tentando me acalmar. E também prontos para, se acaso eu desistisse, se eu falasse eu não quero mais, também eles me tirariam dali. E Eu- você sentiu alguma coisa, Sol? Nada, nada. Nenhum Eu, desconforto? nada. Eu senti a picadinha das agulhas, só. Eu estava muito nervosa por conta do medo e tudo mais. Mas, assim, depois que passou os primeiros minutos, as primeiras horas, eu já comecei a ficar mais tranquila, porque eu vi que era uma doação simples. Então, eu fiquei mais tranquila. E aí, foram em torno de 6 horas. E quando terminou, no vídeo que você viu, tem até eu chorando com uma bolsa assim no colo, porque eu não conseguia dobrar o braço direito. Porque quando terminou, faltava 5 minutos, a enfermeira falou assim, você quer? A gente já pode parar. Eu falei, de jeito nenhum. Eu vou ficar até os 5 minutos, os últimos. E fiquei.
Quando ela tirou a bolsinha e colocou no meu colo, foi uma sensação, assim, de dever cumprido, de alívio, uma sensação, assim, de, poxa, eu consegui. A pessoa vai ficar bem, a pessoa vai receber essa medula. Só que aí não foi bem assim. Viraram para mim e falaram, olha, eles fazem uns testes com a medula e o médico do paciente, ele fala uma quantidade de células que precisa para essa pessoa. E aí fizeram esse teste e falaram, olha, Solange, a gente tentou o máximo para você não precisar voltar amanhã, mas a pessoa que precisa é maior que você, em estatura e peso, e o médico pediu uma quantidade maior. Então, assim, se você quiser, você não precisa voltar novamente, eles frisaram isso, mas a gente precisa de mais um dia de doação. Pera. Depois disso tudo, quando você acha de que a 6 novela vai horas. acabar, Depois de 6 vem o Mel. horas. Não vai embora. Você tem mais 6 horas amanhã. Nossa. E aí, Senhora. nisso, a medula foi para uma pessoa que mora fora do país, na Espanha, e já tinha uma pessoa esperando para transportar essa medula. Assim que terminasse, já pegar essa bolsinha e já correr para o aeroporto para levar para o paciente. E aí falou, não, vai precisar de um pouco mais. E aí a médica novamente chegou até mim e falou, olha, eu sei tudo que está acontecendo, sei tudo que você está passando. Se você falar que não, que a gente para por aqui, a gente para por aqui. Mas aí é uma decisão sua. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não cheguei até aqui para chegar uma medula faltando para a pessoa que precisa de mim. Nossa senhora. Caramba! Vamos salvar, Ai, né, não, se eu tô Solange? aqui, Eu vamos até quero aqui. salvar essa... Eu vim Vocês não aqui estão pra entendendo, eu salvar. quero salvar essa vida! E aí, no dia seguinte, foram mais 2 injeções. No total, foram 12 injeções na barriga. No dia seguinte, foram mais 2 e começamos o processo novamente. E aí, dessa vez, foram 5 horas, em torno de 5 horas. E aí, quando terminou, eu falei, e agora? Ai, a doutora, não, agora tudo bem. Agora é isso. Não, para que meu coração não vai aguentar. Para. 11 horas Não. na máquina. E aí, o que aconteceu, Sol? E aí, foi isso. Aí, ele falou assim, olha, agora se não der também, a gente não faz mais. É essa segunda doação e é isso que a gente vai encaminhar. E aí, a pessoa também do transporte já estava lá no hospital aguardando. E aí, eles pediram para eu aguardar um pouquinho. E eu aguardei. E aí, passado alguns minutos, eles falaram assim, Solange, vem aqui. E aí, quando eu entrei no Hemocentro, tava a equipe toda me aplaudindo. Nossa, que emoção. E me deram um certificado de doadora, me deram presentes, e enfim, todo mundo veio me abraçar, dar os pêsames e parabéns pela atitude. Cara, que loucura, hein, Sol? E- Que loucura. E aí, logo em seguida, a medula saiu direto para o aeroporto, né, com a pessoa que estava lá, que é uma pessoa que faz transporte de órgãos, de tudo isso. E aí, tava lá, já levou, e eu espero que essa pessoa esteja bem. Aí, eu tive que ficar mais um dia lá, porque é um tempo que a gente fica assim, só para saber se tá tudo certo e tal. Eu fiquei na cidade, aí no dia seguinte, aí eu pude vir para casa. E quando você chegou em casa? Aí, quando eu cheguei em casa, foi quando eu fui falar assim, não, agora eu vou respirar, agora eu vou entender o que tá acontecendo, porque na minha cabeça, tipo, era um pesadelo, um sonho, alguma coisa, tudo misturado, e eu não tava entendendo o que tinha se passado. E aí, eu cheguei em casa, falei, não, agora eu vou chorar o que eu tiver que chorar, agora eu vou respirar o que eu tiver que respirar, entender o que tá acontecendo e bola pra frente. Em nenhum momento você pôde saber quem era essa pessoa? Não. Só daqui 18 meses. Isso aconteceu tem 45 dias, em torno disso. E com 18 meses, aí eu posso saber quem é essa pessoa. E essa pessoa também pode pedir ao Redome meu contato. E eu também pedir o contato dessa pessoa. E Sol, como que você se sente hoje? Por todo esse processo que você passou, por essa doação, qual é a sensação que você tem hoje? Olha, assim, como eu falei para Renata, eu não tenho uma dimensão, porque várias pessoas vieram falar, nossa, você salvou uma vida, você ajudou uma família, você...
Então, foi um gesto muito grande que você fez. Eu tenho a dimensão, assim, que eu ajudei uma pessoa. Você fez E seu papel. que eu fiz minha parte. Então, tipo assim, o coração leve, sabe? Eu fiz a minha parte, eu fiz com amor, independente de quem essa pessoa seja. Eu até falei pra Renata que independente de quem essa pessoa seja, se essa pessoa um dia vai querer me conhecer ou não, mas assim, eu fiz com todo o carinho que eu pude, com todas as forças que eu reuni naquele momento, e eu fiz de coração. E eu espero muito, muito que essa pessoa esteja bem, saudável e que viva muito e muito feliz. E daqui a 18 meses eu espero que essa pessoa queira me conhecer, porque eu quero muito conhecer. Olha, foi incrível o programa de hoje. Foi incrível, incrível. Assim, sem palavras, o que você descreveu para nós hoje aqui só, né? Não tem, é imensurável, né, professora Renata? Imensurável, não tem A gente como. não consegue. Você deu um presente pra gente hoje, de estar com você aqui. De verdade. Né? Obrigada. A honra é minha de ser convidada. E eu falo presente porque o que você nos ensinou, né? Hoje eu saio daqui valorizando... Eu não vou chorar, eu juro que eu não vou chorar. Valorizando mais a nossa vida. Você valorizou a vida só. Você valorizou a vida. Como tem que ser. Você pegou todos os ensinamentos do pai e aplicou na prática. Bateu no peito, falou, não, eu encarou. Então, para mim, você foi um exemplo maravilhoso. E, né, e se eu um dia puder ter uma filha, com certeza eu gostaria muito que tivesse essas qualidades tuas. Obrigada. É muito emocionante escutar isso, porque eu queria muito que desse tempo de eu fazer a doação, ir até Minas e contar para o meu pai. Mas não deu. Mas eu espero que ele saiba de onde é que ele esteja. Com certeza ele te acompanhou. Com certeza. Com certeza. Eu espero que ele saiba que eu fiz algo que ele sempre me ensinou, que foi ajudar o próximo. E que naquele momento eu ficava pensando, pai, desculpa, me perdoa, se eu for até Minas, eu não vou conseguir fazer nada pelo senhor. Que infelizmente o senhor já se foi. Mas tem uma pessoa que eu consigo fazer alguma coisa. E fui lá e fiz. E consegui. E assim, eu acredito muito em Deus. Eu não tenho nenhuma religião, assim, não sigo nenhuma religião, mas eu acredito muito em Deus. E eu acho que Deus, ele dá, assim, aquilo que você consegue suportar. Sim. E se Deus me deu essa missão, e se me deu tudo isso junto, é porque eu precisava passar por tudo isso ao mesmo tempo. E eu iria conseguir passar por tudo isso. Então, assim, eu me sinto como se eu tivesse cumprido a minha missão de ajudar essa pessoa. E eu tô muito feliz por ter ajudado. E um dia eu quero saber como que foi para essa pessoa receber a medula. Já tá treinando espanhol? É ela isso, eu falei isso. Vou gastar meu espanhol agora. Mi nome é Vladimir Hardim. Mi nombre. Nome Vladimir Hardim. Mas eu espero que essa pessoa esteja bem. E eu fico muito feliz por ter ajudado. Eu fico muito feliz por ter tido a honra de ajudar um filho de Deus, de dar um pouco da minha vida para essa pessoa. Sua energia é vital para ele. Dei um verdade. pouquinho da minha vida. Para mim não vai fazer falta, porque poucos dias depois a medula se restabelece e tudo fica normal. Para mim não vai fazer nenhuma diferença. Eu não senti nada, foi super tranquilo. E esse pouquinho que eu doei de mim é um pouquinho que faltava para essa pessoa. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, por eu poder ser esse pouquinho que essa pessoa precisava. Vlad, que jeito lindo de encerrar. Mano, de verdade. Um pouquinho que eu podia, eu doei pra essa pessoa. A gente Que sempre... pouquinho, né? Que pouquinho. Que pouquinho foi Salvou uma esse? vida. Ó, Salvou a vida. a gente sempre faz uma pergunta, né, para quem está sendo entrevistado, qual que é o método de sucesso, né? Mas Ela acabou de Eu não vou responder perguntar. duas. Já respondeu. eu não vou perguntar, de verdade, não vou perguntar. Eu quero agradecer, aproveitar, se vocês me permitem. Claro. Eu acho que Lógico. vou aproveitar para agradecer publicamente a FAMESP, ao Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, a Promedula, por ter confiado no nosso trabalho.
um projeto desafiador, né? Que nós tínhamos meta. E quando a gente fala em meta, realmente é algo extremamente desafiador. A responsabilidade de desenvolver esse projeto foi imensa. E eu gostaria de agradecer a cada um que contribuiu, seja na divulgação, seja em ter compartilhado um post, em cada uma das 646 pessoas, 5, porque a última eu tô com ela aqui na minha frente. Cada uma das pessoas que se cadastraram e que tiveram essa atitude, esse gesto nobre, né, de doar vida em vida. É importante a gente falar do assunto. A mídia pouco divulga sobre a medula óssea, né? A gente precisa desmistificar esse assunto, né? Por isso que é importante a Solange, mesmo diante de toda essa história dela, diante da dor que ela passou, ela vem em público e dizer, né? Eu estou bem. Nós estamos falando de doação de vida em vida. E é simples, né? É algo que em 15 dias as células se proliferam novamente, não vai te faltar e você está salvando uma vida. Então é um gesto extremamente nobre. É um gesto, assim, particularmente, é a minha fórmula, assim, é um projeto de vida, sabe? Que eu tenho e a FAMESP acreditou nele. Então, a gente continua conscientizando as pessoas. Se dirijam até o Hemocentro de suas cidades, façam um cadastro. A gente está diante aqui de um exemplo que está dizendo para nós que foi algo tranquilo. A gente tem muita coisa divulgada de forma errada. E eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, direto e indiretamente, nesse projeto. E publicamente a gente quer que outros sóis, né, iluminem a vida de outras pessoas, né? Acho que o principal objetivo de qualquer projeto que a gente desenvolve dentro de uma instituição de ensino é isso, né? É conseguir sensibilizar, é conseguir conscientizar, promover a saúde. E publicamente eu te agradeço por ter acreditado e confiado. Imagina. Obrigada. Obrigada de coração. Sim. Por ter dito assim. Ter confiado, né, naquilo que a responsabilidade nossa foi muito grande, né, enquanto instituição de ensino, e a gente entende que a Solange ela confiou em tudo aquilo que a gente trabalhou aqui dentro, né, sobre essa questão que envolvia a medula óssea, e eu acredito que esse sim dela veio muito também, convergiu muito com todo o trabalho que nós fizemos aqui. Então eu me sinto, assim, responsável e quero te agradecer também por ter confiado na gente. O trabalho é maravilhoso, né? Então, muito obrigada. Você tem a minha honra e meu respeito. O teu trabalho é maravilhoso. Muito obrigada, gente. Gente, olha, meu Deus, que programa. Muitas lágrimas, né? Que programa. Você tem noção desse estúdio que virou por causa dessa menina aqui, ó. Verdade. Cadê essa menina? Né? A gente agradece de coração os nossos seguidores, nossos amados seguidores. Esperamos vocês até o nosso próximo programa, porque a gente daqui, vocês daí e essas pessoas maravilhosas que estão aqui na nossa frente. Doe medula, gente, é importante. Doe amor. É um pouquinho só de você, mas pode fazer a diferença numa família, para uma pessoa. E eu garanto, vocês conseguem. Se eu conseguir, vocês conseguem. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!